Fala pessoal, muito bom dia. Estamos aqui para mais um Clube Primícias, hoje dia 28/1 de 2024, que como você sabe, hoje é dia de devocional, hoje é dia de Palavra de Deus. Eu quero compartilhar aqui com você um presente de Deus para você, que Ele nos deixou através da Bíblia Sagrada e que o nosso dia possa começar abençoado. Embora todos nós venhamos a trabalhar na segunda-feira, eu sempre considero que o domingo é o primeiro dia da semana, né? Então nós começamos a semana aqui adorando ao Senhor, louvando ao nome dEle. Isso é a base do Clube Primícias. Como eu sempre falo, nós precisamos começar o dia adorando ao Senhor, louvando a Ele, engrandecendo o nome dEle, pois Ele é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. É um privilégio estar aqui mais uma vez. Hoje estaremos aí compartilhando sobre a palavra de Deus, sobre o tema O Reino de Deus no Mundo dos Homens. Então eu vou pedir para você já ir compartilhando com a galera aí, vai mandando para eles, vai deixando o seu like, deixando o seu comentário, que isso ajuda bastante a divulgação aqui dessa live. Amém? Deixa eu só aqui verificar o meu fone de ouvido. É isso aí, agora melhorou, estão me ouvindo melhor? Mas vamos lá, gente. Eu queria que vocês abrissem aí, se vocês puderem, na casa de vocês, a Bíblia Sagrada. Nós vamos ler aí alguns textos para que nós possamos aí entender a lição de hoje, tá? O compartilhar de hoje da palavra de Deus. O primeiro texto está lá em Mateus, capítulo 1, versículo 23, que diz assim: Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. No tempo da graça, a igreja deve refletir os valores do reino de Deus. Então vamos orar aqui antes de nós iniciarmos. Senhor Jesus, quero te agradecer esta manhã, Pai, por nos dar mais uma vez a oportunidade de estarmos vivos, com um fôlego de vida. E nós te agradecemos, Pai, porque nesta manhã nós escolhemos, Senhor, entregar as primícias do nosso dia ao Senhor. Nós, durante toda a semana, estamos falando de negócio, empreendimento, mentalidade, mas nós queremos iniciar sempre, Senhor, as nossas semanas e os nossos dias, glorificando e adorando ao Senhor, porque o Senhor é digno, Senhor. E nós oramos para que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de agir, Senhor. Que o Senhor possa ir em cada casa, em cada lar, Senhor, cada pessoa que está ouvindo essa live. E em nome de Jesus, Pai, visitá-las, fazer com que elas sejam tocadas pelo Senhor. Que em nome de Jesus os corações possam ser alcançados pela Tua presença e pela Tua palavra. Porque a Tua palavra diz, Senhor, que o Evangelho é poder de Deus para a salvação. A Tua palavra, Senhor, ela não volta vazia, mas antes ela cumpre o propósito para qual ela foi designada, Senhor. E que em nome de Jesus, nesta manhã, a Tua palavra possa cumprir o propósito para qual ela foi designada, Senhor. Que em nome de Jesus, o Senhor possa estar conosco, falando aos nossos corações. E que nós possamos, em nome de Jesus, te louvar e te engrandecer. Esse é o nosso desejo e nós te adoramos em nome de Jesus. Pessoal, tem um texto de Gálatas também, capítulo 4, versículo 3, que diz assim: Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares deste mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês e ele clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas, e por ser filho de Deus, também o tornou herdeiro. Ok? Pessoal, é muito interessante quando nós começamos a refletir a respeito do que aconteceu com a vinda de Jesus para esse mundo.
Muitas pessoas acabam entendendo que a vinda de Jesus foi algo que talvez foi um plano B que Deus armou, porque o plano A não tinha dado certo, que Adão e Eva desobedeceram, comeram do fruto, aquilo que Deus tinha proibido de fazer. Muitas pessoas acreditam que Jesus foi uma saída encontrada de última hora para resolver um problema que Deus não tinha controle na solução. Mas o que a Bíblia diz é que havia, desde a eternidade, um plano já pré-estabelecido. E a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus já estava morto, já estava imolado. Ele já estava pendurado no madeiro antes mesmo de tudo isso acontecer. E nós vamos entender que não é a questão do tempo que fez com que Jesus chegasse à cruz do Calvário. Porque Deus ele está além do tempo, ele não pode estar no tempo, porque senão ele não poderia ser Deus. Então o tempo de Deus é um tempo diferente do nosso. E no tempo de Deus, ele já estava morto. Porque Deus ele enxerga presente, passado e futuro como se fosse uma coisa só. E nesse tempo de Deus, Jesus já estava morto. Antes mesmo de nós sermos criados, antes mesmo de existir Adão e Eva, Jesus Cristo já estava morto. Mas no tempo dos homens, era necessário que chegasse o tempo ideal, o tempo adequado, em que o Filho de Deus se entregaria para remir os nossos pecados, para manifestar o reino de Deus em meio ao reino dos homens. E quando nós vamos ver que qual é a mensagem que Jesus mais falou quando ele esteve aqui na Terra? Você poderia dizer aí? Tá a Bruna e a Nânia aí online. Qual foi a mensagem que Jesus mais falou enquanto ele estava aqui na Terra? Vou deixar vocês chutarem aí. Porque se nós entendermos qual é a mensagem que Jesus estava transmitindo, porque ele é Deus e ele veio na forma de homem, e na forma de homem ele transmitiu mensagens, e uma delas era a mais importante de todas. Nós precisamos também, como discípulos de Jesus, replicar a mesma mensagem. O nosso objetivo tem que ser esse. Porque se esse foi o objetivo de Jesus, se ele veio para cumprir uma missão que estava designada desde a eternidade e ele falou de um único assunto, nós também, como filhos de Deus, como co-herdeiros com Cristo, precisamos também transmitir a mesma mensagem que ele quis transmitir durante a sua vida. E a mensagem principal foi a respeito do reino de Deus. Ele não escolheu nenhuma outra temática. A temática principal de Jesus era a respeito do reino de Deus. Porque eu fico sempre imaginando por que Jesus escolheu essa mensagem? Por que ele estava tão preocupado em explicar o que era o reino de Deus? O que era aquilo que Deus tinha preparado desde a eternidade? O que é esse reino dos céus? O que é esse lugar onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitam de forma perfeita, com uma união perfeita? O lugar onde não há dor, não há ranger de dentes, não há choro, não há tristeza. Um lugar onde reina a perfeita paz. O lugar onde Deus habita e aonde aquilo que mais nós corremos atrás aqui na terra, que é o ouro, lá é tão inútil que é colocado no chão para as pessoas pisarem. Esse lugar onde nós vemos, segundo a visão de Isaías, os querubins e os serafins estão cantando Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Um local de adoração onde Deus pode se manifestar plenamente e todos os seres glorificam a Ele. Esse é o reino de Deus. Esse é o lugar para o qual Ele estava
preparando pessoas para ir até lá, mas havia um problema: o pecado não nos permitia adentrar nesse lugar perfeito. O pecado não permitia com que nós pudéssemos subir aos céus. Tanto é verdade que o salmista perguntava: quem subirá aos céus? Quem poderá entrar nesse lugar? Se mesmo aqui na terra nós não conseguiríamos nem mesmo adentrar o Santíssimo Lugar, lá na época do tabernáculo, que era o lugar onde somente uma pessoa podia entrar no dia do Yom Kippur, dia da purificação. Somente um homem. E talvez se ele fosse sortudo, de uma vez ou duas vezes na vida ele poderia entrar nesse lugar onde Deus se manifestava, onde Deus realmente falava com o homem. Ele tinha sorte se ele fosse duas vezes na vida. Agora imagina você adentrar o lugar onde Deus está plenamente manifesto, que é o reino dos céus. E aí, quando nós vamos ver a diferença entre os evangelhos, há evangelho que fala reino de Deus, mas há outro evangelho chamado Evangelho de Mateus. É o primeiro dos evangelhos. Fala a respeito do reino dos céus. Aí eu pergunto para você, por que os demais autores falaram reino de Deus e Mateus escolheu o reino dos céus? Por que isso aconteceu? Porque o público para qual Mateus estava pregando eram os judeus. E judeu, ele tem lá um mandamento que diz: não tomarás o nome do teu Deus em vão. Então, para falar o nome de Deus, eles eram extremamente cuidadosos. Hoje nós cantamos louvores nas igrejas que diz Yehowa, na verdade, porque nós pensamos que essa é a pronúncia do nome de Deus, mas não é essa a pronúncia. Eles tomaram tanto cuidado para não falar o nome de Deus em vão, que a pronúncia, a sonoridade do nome de Deus foi perdida. Nós não sabemos como se fala, de tanta proteção que eles tinham no nome de Deus. E aí, o que acontece? Como Mateus escreve para esse público, ele, em vez de usar o reino dos céus, o reino de Deus, ele usa o reino dos céus. Aí eu pergunto para você, qual é o significado do reino dos céus? Ou do céu? Quando eu falo para você, olha, o fulano de tal é do Paraguai, o fulano de tal é do Nordeste do Brasil, o que você entende? Que a pessoa que está aqui em Santos, ela está ao mesmo tempo lá no Nordeste, ou ela é alguém que veio dessa região e está aqui em um local diferente da sua origem? É claro que quando nós falamos que essa pessoa é do Nordeste, significa que ela fez uma migração de uma região do país para outra. E agora ele está aqui, no Sudeste. Ele está aqui em São Paulo, ele está aqui em Santos, mas o estado originário dele, ou melhor, a região originária dessa pessoa é a região Nordeste do Brasil. Então é uma pessoa que fez uma migração de localidade. E quando Mateus utiliza o reino dos céus, ele está querendo dizer que o reino de Deus, o reino que está entre nós, ele é um reino que tem origem nos céus. E ele está aqui se manifestando entre nós. Muitas pessoas não conseguem entender quando é feita a pergunta de onde está o reino de Deus. Se o reino de Deus está entre nós ou se o reino de Deus ele está nos céus. E muitas pessoas não conseguem compreender isso. Mas a verdade é que o reino de Deus ele está nos dois lugares ao mesmo tempo. Ele está no céu e ele também está se manifestando entre nós. E o início da manifestação do reino foi
em todos os momentos onde Deus quis se relacionar conosco. Desde o momento da queda, Deus nunca deixou de manifestar o seu reino. Deus nunca deixou de manifestar aquilo que Ele tem lá no céu para nós. Ele nunca deixou de manifestar, Ele nunca deixou de estar presente em nosso meio. Ele sempre se manifestou. Ele sempre fez coisas poderosas. Ele sempre se preocupou em se relacionar conosco. E agora esse reino de Deus, esse reino que é de uma outra localidade, ele adentra o nosso tempo e ele começa a se manifestar, ele começa a se anunciar para nós, ele começa a demonstrar o que ele é, o que ele proporcionará para aquele que crê na promessa de Deus. Ele começa a mostrar e pré-anunciar aquilo que nós iremos viver lá no futuro, mas neste tempo presente nós podemos ter acesso ao reino que ainda haverá de se estabelecer. Aleluia, glória a Deus. Quando nós vamos ver que Ele faz com que esse reino que haverá de acontecer se manifeste entre nós, nós vamos ver que essa é uma ação de graça, porque nós não merecíamos entrar neste reino futuro, nem mesmo vivê-lo aqui, nem mesmo poder participar desse reino. E aqui nós vamos ver que o momento mais poderoso da história, aonde o reino de Deus se manifesta da maneira mais poderosa de todas, está lá em Filipenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. Falando de Jesus aqui, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens. Aqui nessa passagem bíblica, nós encontramos algo mais inexplicável das Escrituras. Como que Deus, sendo perfeito, pleno, poderoso, criador de todas as coisas, Ele se esvazia a ponto de caber dentro de um homem. Isso é algo mais profundo, nós não conseguimos compreender esse mistério, como que Deus fez isso. Mas a verdade é que Ele se esvazia, Ele adentra, Ele nasce de uma virgem, Ele nasce de uma mulher, Ele adentra a nossa história. Ele se manifesta não agora através de sinais, mas Ele se manifesta plenamente através de um homem, através de Jesus. Jesus 100% homem e Jesus 100% Deus. As duas naturezas interligadas perfeitamente. Invadiu a nossa história. Nasceu e habitou em meio a nós. E aquilo que Jesus mais fez foi desconstruir aquilo que aqueles religiosos tinham criado a respeito do reino dos céus. Eles pensavam que a entrada no reino dos céus era algo robótico, algo programado, algo que as pessoas iam somente cumprindo regras, estabelecendo coisas e pensavam que a salvação é por meio das obras, mas não, a salvação do início ao fim sempre foi através da fé. Nunca foi porque as pessoas eram boas demais, mas porque elas acreditavam que elas teriam seus pecados remidos pelo dia em que Jesus morreria nos seus lugares. Elas acreditavam que um dia haveria alguém que iria remir os pecados. Queria fazer com que os pecados fossem perdoados plenamente. Não seria mais aquele sacrifício dos bodes, das ovelhas, dos cordeiros, não. Agora seria um sacrifício perfeito, como João Batista anunciou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro chama-se Jesus e ele adentrou a história como a maior manifestação do reino de Deus. E Jesus, aos seus 30 anos, ele começa o seu ministério.
E por onde ele passa, os milagres vêm atrás dele. As pessoas que estavam aleijadas procuram Jesus e são curadas. Pessoas cegas, pessoas com lepra, mulheres com fluxo de sangue, pessoas das mais diversas enfermidades, pessoas possessas por espíritos maus. Todas elas que passaram pelo caminho de Jesus foram cumpridas, foram salvas, melhor dizendo, foram libertas da sua enfermidade, foram curadas. Sabe o que Jesus estava fazendo? Manifestando o reino que haveria de vir. Porque no reino de Deus não há doenças. E quando ele curava aqui, ele estava anunciando o reino de Deus. Ele estava como se fosse dizendo para as pessoas, o meu reino, esse reino que eu vim anunciar, não há doença, não há enfermidade. E eu vou mostrar isso para vocês. Seja curado agora. Tenha os seus pecados perdoados. E ele manifestava. Pessoas que passaram sua vida inteira em uma condição, às vezes, como aquele que estava ao lado do tanque de Betesda, esperando há vários e vários anos que a água se movesse para que ele pudesse ser curado. E Jesus vai até esse homem e cura, liberta-o daquela condição, manifestando para ele o reino que haverá de vir. No reino que haverá de vir, nós seremos plenamente curados. No reino que há de vir, nós não seremos mais culpados dos pecados. No reino que há de vir, nós viveremos a plenitude da felicidade. No reino que há de vir, nós poderemos, assim como aqueles discípulos tiveram oportunidade, andar com Deus. Aleluia! No reino que há de vir, nós poderemos tocar em Deus, como aqueles discípulos tocaram em Jesus. Nós poderemos ouvir a voz de Deus, como os discípulos ouviram a voz de Jesus. Nós poderemos sentir a sua presença como aqueles discípulos de Emaús tiveram o privilégio de ouvir a mensagem de Jesus e a Bíblia diz que o coração deles queimavam. Os nossos corações queimam ao ouvir a sua voz. Nós teremos o privilégio de ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz que a voz dele é como a voz de muitas águas. Na manifestação do reino de Deus, Jesus nos deu uma pitadinha do que é os céus. É como nós irmos à sorveteria e está lá vários potes de sorvete diferente. E aí, antes de você escolher qual sorvete você quer, a vendedora te dá um pedacinho daquele sorvete que você quer experimentar. E você põe na boca e você se delicia com aquele sorvete maravilhoso, gostoso, pleno. Mas é só uma colherzinha daquele balde imenso que está lá à disposição. Jesus está dando para nós uma colherzinha do reino que haverá de se manifestar. Irmãos, quando nós estamos na igreja glorificando a Deus, nós sentimos a presença dele, nossos braços se arrepiam, nosso coração acelera, mas é só uma pitadinha daquilo que ele tem para nós. É só uma colherzinha de sorvete, mas tem um balde imenso nos esperando no seu reino, na sua glória, no reino que haverá de vir. Aleluia! E nós vamos ver que as manifestações do reino, elas estão presentes ao nosso redor. Jesus Cristo, ele ascendeu aos céus. Ele foi de volta para o lugar onde ele é de origem. Ele voltou para o seu reino. Mas a Bíblia diz que ele foi nos preparar lugar, morada. Lugar onde nós iremos passar a eternidade com ele. Lugar onde nós iremos glorificá-lo para sempre. Nós iremos louvá-lo para toda a eternidade. É nesse lugar que ele está preparando.
Mas para que nós não pudéssemos ficar sozinhos, para que nós não pudéssemos perder o acesso ao Pai, a Bíblia diz que Jesus é um novo e vivo caminho ao Pai. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ele se fez caminho. Quando eu comecei aqui a falar, eu falei do sumo sacerdote que só entrava, os mais sortudos, 2 vezes na vida na presença de Deus. Hoje, através de Jesus, nós podemos dobrar o nosso joelho e nesse momento nós temos a manifestação do reino de Deus através da pregação do Evangelho, através da oração, porque agora nós acessamos este reino através de Jesus. Nós temos acesso a algo que haverá de acontecer neste tempo, porque Jesus manifestou esse reino e nos deu livre acesso através dele. Agora nós temos a morada do Espírito Santo dentro de nós. Agora Deus não está mais do lado de fora. Agora Deus está do lado de dentro. É um mistério Jesus ter vindo como homem. Mas é um mistério maior ainda. A eternidade, a divindade perfeita está habitando dentro de nós. De forma que as tábuas, as leis de Deus estão escritas em nosso coração. E Ele vai nos guiando todos os dias. Ele vai nos permitindo viver a sua palavra. Ele vai nos guiando. Agora eu, um mero mortal, um pecador. A Bíblia diz que Ele me tornou um representante, um embaixador desse reino. Agora eu tenho o privilégio de manifestar o reino de Deus, de botar a mão sobre o enfermo e o poder de Deus fluir através de mim, essa pessoa ser curada. Você que está aí me ouvindo, você também recebeu essa unção de Deus. Agora você não precisa mais esperar que Deus faça tudo sozinho. Agora Ele nos chamou para ser participantes. Agora eu e você podemos fazer o convite do reino de Deus para as pessoas. Agora eu e você podemos levar pessoas a acessar esse reino eterno. Porque agora nós não somos mais coadjuvantes dessa história. Nós estamos agindo como protagonistas através do Espírito Santo. Nós somos o canal que Deus se manifesta. Nós somos o galho que está dando o fruto de Deus. Nós estamos ligados à videira e Deus opera através de nós. Nós somos participantes dessa história. Deus está se movendo através de nós. Agora nós podemos manifestar o reino de Deus. Agora nós podemos mostrar para as pessoas uma pitadinha do reino que há de vir. Através da unção do Espírito Santo. Através do poder de Jesus. Nós temos o privilégio. As pessoas podem desfrutar daquilo que ainda haverá de acontecer através das nossas vidas. Deus nos capacitou para isso. Aonde nós vamos, a Bíblia diz que Cristo em nós é a esperança da glória. Aonde nós formos, aonde nós pisarmos a planta dos nossos pés, ali Deus está conosco. Ali Deus pode se manifestar através de nós. Você é um missionário do Senhor. Você é alguém escolhido por Ele, separado para manifestar a glória dEle, o reino que haverá de se estabelecer. Nós podemos demonstrá-lo através das nossas ações, através do impulsionamento do Espírito Santo, através das curas, das manifestações poderosas de Deus, dos milagres, das maravilhas, da pregação da palavra, das profecias. Aleluia! Nós podemos manifestar o reino de Deus através do amor, porque agora nós estamos capacitados pelo Espírito Santo. Agora nós não falamos mais as nossas palavras, mas as nossas palavras estão potencializadas pelo Espírito
Santo de Deus, e os corações que ouvem essa mensagem que nós estamos pregando são corações que são quebrados, são corações que são dilacerados, mas o Espírito Santo entra e salva essa pessoa, dá um convite, um passaporte para que ela possa acessar o reino que haverá de vir através de Jesus. Aleluia! Aleluia! Nós podemos viver o reino de Deus aqui, neste mundo. Um reino que haverá de vir em plenitude. Mas hoje, nós podemos desfrutar desse reino. Mas também, existem os mares para quem negar esse convite do reino. Imagina que as pessoas serão condenadas para toda uma eternidade. Não é por causa dos seus pecados, gente. Não é por causa disso. Pode chocar isso que eu tô falando aqui. Mas não são os pecados que levam as pessoas para o inferno. Não é. Não são os pecados. O que levará as pessoas à condenação é a negação do perdão disponibilizado por Deus. Jesus, ele veio e disponibilizou acesso ao reino para todos. Mas para isso, você precisa abrir mão da sua vida e deixar de ser guiado pelo seu coração e passar a ser guiado pelo coração dele. É a falta de perdão não recebido porque não foi pedido. As pessoas não buscaram a Jesus, não aceitaram o sacrifício dele e serão condenadas por negar o Filho de Deus, por amar as trevas mesmo tendo conhecendo a luz. O reino de Deus, ele se manifestará, mas como um reino, ele precisa destruir todos que são fora do reino dele. Desculpa se essa live pode ir contra a um pensamento que você tenha, que talvez todos no final vão passar por um processo e vão chegar ao céu. Não, não é verdade. A Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. E sabe por que Deus decidiu não só manifestar o reino dele através de Jesus, mas levantar a nós aqui como anunciantes desse reino que haverá de vir? Porque o objetivo de Jesus ao vir ao mundo, a Bíblia diz que não foi para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo através dele. E ele levantou um exército de pessoas para que possa ir ao mundo e reconciliar filhos perdidos com o Pai. Esse é o grande objetivo. Mas mesmo assim, haverão pessoas que preferirão ficar rendidas ao reino deste mundo. Ao reino onde há um Deus, e a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Quando Satanás ele foi tentar Jesus no deserto, ele ofereceu o reino deste mundo para Jesus. E você percebeu que Jesus não indagou ele, falando assim: quem disse que esse reino é teu? Não indagou a ele. De fato, o mundo jaz do maligno. E as pessoas que optam estar neste mundo serão destruídas e condenadas junto com Satanás. O convite está aberto. O convite da graça está disponível. E você tem o privilégio de adentrar este reino e viver uma vida eterna ao lado do Senhor Jesus. Eu quero encerrar essa live dizendo para você que a Bíblia diz em Hebreus que o tempo se chama hoje. Não deixe para amanhã. O amanhã não existe. O que é disponível para nós é o hoje, é o agora. E Jesus quer alcançar a sua vida hoje. Ele quer transformar a tua história hoje. Você talvez esteja aqui no canal, no meu Instagram, é Tempo de Empreender, e você veio aqui através
para saber de dinheiro, para saber de prosperidade, de finanças, de empreendedorismo. Mas, meu amigo, nada disso vai te levar para o céu. Nenhuma das caridades, nenhum dos atos bons que nós fazemos, nada disso é suficiente para nos levar para o céu. E aí você constrói um império, mas as bases não estão fundamentadas. Não tem Jesus na base. Não vai adiantar de nada. Chegará no grande dia e ele dirá: eu não vos conheço. Então hoje é o dia para você entregar a vida a Jesus. E se você quiser tomar esse ato de fé, me chame no direct. Manda uma mensagem aí. A gente conversa. Eu vou fazer uma oração por você para que você possa entregar a sua vida a Jesus. Para que você possa ser alcançado por essa graça, porque ela está disponível. Eu me converti há 11 anos. E eu me arrependo de não ter me entregado a minha vida a Jesus antes. Porque as coisas que eu vivo hoje, elas não podem ser nem de perto comparadas com a vida que eu tinha antes de Jesus. Antes dele se manifestar na minha vida. Se eu pudesse voltar atrás, eu teria conhecido Jesus muito antes. Porque agora eu sei que aquilo que os seres humanos mais temem, que é a morte. Agora eu vejo a morte como um passaporte. Haverá um dia em que eu verei a face de Jesus. Em que você que está aqui me ouvindo verá a face de Jesus. Eu sempre repito isso. E talvez se você já me viu pregar por aí, você já ouviu essa história. Eu tive o privilégio de passar os últimos momentos da vida do meu sogro com ele. E eu estava ali observando, ele estava inconsciente. E quando ele partiu, eu cheguei do lado do corpo para reconhecer. E ele tinha aceitado a Jesus. A face dele estava como de alguém que descansou. E eu fiquei ali imaginando como foi fechar os olhos. E quando eles se abriram novamente, ele vê o Pai. Ele adentrar os céus e conhecer tudo aquilo que ele preparou. Meus irmãos, eu amo a minha família, amo minha esposa, os meus filhos. Amo os meus amigos. Mas eu não vejo a hora de chegar e conhecer o meu Senhor. Eu não vejo a hora de um dia chegar e que os meus olhos se fecharão e eu me encontrarei com o Mestre. Esse tem que ser o nosso anseio. Essa tem que ser nosso maior desejo. Porque eu sei que a minha vida aqui, ela tem um propósito definido. E quando esse propósito terminar, os meus olhos se fecham. Eu oro a Deus para que possa arder novamente no teu coração o anseio de dizer: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Os sinais dos tempos chegaram. Ele está cada vez mais próximo. E eu quero com você subir aos céus. E nós lembrarmos lá no céu desses dias que nós estávamos aqui, pregando a palavra de Deus. No Clube Primícias. Mas adorando o nome dele. Eu encerro a live de hoje falando para você que o seu coração precisa queimar por Jesus. Precisa queimar pelo retorno dele. Porque em breve ele voltará. Voltará para nos buscar. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós temos que anunciar este reino e levar pessoas para esse reino que haverá de vir. Porque esse reino nós não seremos somente participantes. A Bíblia diz que nós somos co-herdeiros, sacerdócio real. Os mesmos privilégios,
as mesmas bênçãos que está sobre Jesus também recaiu sobre nós através dele. E agora nós iremos reinar com ele. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Que seja um domingo abençoado e cheio da presença de Deus. Que esse clima de glória possa permanecer durante todo o nosso dia. E os nossos corações permaneçam interligados com o Senhor. Que Deus te abençoe. E até amanhã às 6h55. Amém? Fiquem com Deus.